Olá pessoal, olá líderes. Hoje nosso treinamento será como melhorar sua liderança para engajar e motivar pessoas. Então, esse conteúdo ele foi feito com base na disciplina de Laboratório de Comportamento Organizacional. Essa é a minha TP, conforme solicitado pela professora Carmen, da PUC-PR. E antes de iniciar, eu vou começar me apresentando. Então, eu sou a Ellen, eu atuo como assistente de cultura e desenvolvimento e sou graduanda de administração. Eu atuo em uma empresa startup de transporte, de tecnologia, e atuo bastante nessa parte de treinamentos, eventos e outras atividades da área também. Então, na parte 1, nós vamos falar o que causa falta de engajamento e motivação. Então, o que causa isso? Primeiro, a gente precisa entender o que é engajamento e o que é motivação. Então, engajamento é a relação que o profissional estabelece com a empresa onde ele trabalha e desenvolve suas atividades. Já a motivação são os sentimentos, conjunto de sentimentos que fazem com que a pessoa inicie ou termine um comportamento, ou seja, como a própria palavra já diz, o motivo para a ação. Mas o que causa a falta deles? Então, aqui eu trouxe alguns exemplos. Falta de reconhecimento, falta de feedback, falta de elogios. A liderança, a pessoa pode estar insatisfeita com a liderança, falta de clareza nos objetivos organizacionais, então a alta gestão muitas vezes não passa transparência para os colaboradores. Fit cultural baixo, então a pessoa não se identifica com a cultura da empresa e acaba tendo esses choques culturais. Ausência de plano de carreira, então não tem ali um plano de avaliação de desempenho, de recompensas, entre outros motivos também. E agora a gente entra na parte de comportamento organizacional. Então, o que é e como ele se relaciona com as metas organizacionais? Então, o comportamento ele pode ser definido por qualquer reação de um indivíduo perante o ambiente que ele está inserido. E o comportamento organizacional ele é um campo de estudo, ou seja, uma área da ciência, que visa estudar o comportamento humano e os processos mentais dos indivíduos. E ele também tem a intenção de prever, explicar, entender e modificar esse comportamento. E por isso, o comportamento organizacional tem como meta descrever, ou seja, descrever a forma como os indivíduos se comportam, compreender por que se comportam de tal forma, prever o comportamento futuro dos indivíduos e desses grupos, e controlar e promover atividades que atendam às necessidades dos indivíduos e da organização. Em seguida, a gente tem uma perguntinha. Então, como esse comportamento organizacional se relaciona com as metas organizacionais? Então, as atitudes dos funcionários elas são claramente importantes para a organização. Até porque as organizações são resultados de pessoas, né? Então, se a pessoa tem uma ação negativa, ela pode contribuir para dificuldades e problemas para uma empresa. Então, gerando ali um baixo desempenho, um clima organizacional ruim, reclamação, alto turnover ou rotatividade. Mas se a pessoa tem ações positivas, ela entrega resultados positivos, que é isso que é almejado pelos líderes. Então, a satisfação e a alta produtividade dos colaboradores são marcos de uma boa gestão dentro de uma organização. Em seguida, a gente vai para a parte 2. Qual o seu papel como líder? O que é liderança? A gente precisa entender isso primeiro. Então, é a habilidade de influenciar um grupo em direção ao alcance de objetivos. A liderança é o fator estratégico e necessário para a organização, porque sem um líder, as pessoas são incapazes de enxergar o caminho que todos devem seguir. Líder, qual tipo de líder você é? Você já parou para pensar? Então, você é um líder autocrático? Centraliza todas as decisões em você? Quando você não está no setor, na empresa, ninguém toma decisão? Você é autoritário? Não incentiva a criatividade das pessoas? Ou você é um líder liberal? A liderança liberal, se ela é mal aplicada, ela pode causar falta de respeito ao líder. Então, se você não se impõe, surge esse desrespeito. Se você falta com um pouco de pressão, ocasiona o descumprimento dos prazos, a baixa produtividade da equipe, entre outros fatores. Ou você é um líder democrático, que essa é uma das lideranças mais aceitas e mais eficazes. Então, ela traz bons resultados, porque o líder dá espaço aos funcionários dar as opiniões, forma pessoas disciplinadas, confiantes, criativas e integradas. As pessoas se sentem parte. E o líder sempre está ali para tomar decisões em conjunto. Então, um bom líder, ele deve criar uma visão, influenciar, motivar, inspirar, orientar e promover mudanças.
Na parte 3, a gente fala um pouquinho sobre como melhorar, o que fazer para melhorar o engajamento e motivação das pessoas. Então, primeiro a gente precisa entender quais as necessidades das pessoas. E a pirâmide de Maslow ajuda a gente nisso. Então, necessidades fisiológicas, nossas necessidades básicas, banho, comida, sono, enfim. E necessidade de segurança. Então, a gente tem necessidade de se sentir seguro aí nos aspectos físicos e emocionais. Então, as incertezas de não ser desligado amanhã, ter a segurança de que a gente não vai ser desligado amanhã. Necessidades sociais, então viver em sociedade, estar incluso em um grupo. Necessidade de estima, então a pessoa tem a necessidade ali de ter uma autonomia maior, de ter um poder maior. E necessidades de autorrealização, que é quando a pessoa já ultrapassou todas essas necessidades e as questões dela já ultrapassam as questões de trabalho. Então, ela não se importa muito com reconhecimento, ela faz porque é importante para ela. E agora a gente entra nos aspectos de uma equipe bem-sucedida. Então, primeiro vamos entender ali a diferença entre grupos e equipes. Então, grupos é a reunião de pessoas para uma realização de um objetivo, não necessariamente um objetivo em comum, e as atividades são mais individuais, cada um por si. E a equipe apresentam objetivos em comum, desempenho em metas coletivas, e os líderes sempre estão ali, sempre juntos, um ajuda o outro. E a gente tem 3 aspectos que precisam ser supridos para que tenham eficácia da equipe. Então, dentro do contexto, liderança e estrutura, clima de confiança, avaliação de desempenho e recompensas. Dentro da composição, capacidade dos membros, alocação de papéis, diversidade. E dentro dos processos, propósito comum, metas específicas e autoconfiança. E agora eu trouxe alguns pontos. Então, o que eu devo fazer para engajar e motivar o meu time? Então, para você ser um líder, antes você precisa saber liderar a si mesmo. Distribua responsabilidades. Não pule a integração e treinamentos dos seus funcionários. Definir e ser transparente em relação às metas organizacionais. Então, tenha isso definido e seja transparente em relação a isso. Dar feedbacks. Reconhecer. Oferecer um ambiente de trabalho adequado e estimulante, estimule o desenvolvimento, comunicação sem ruídos, entre outros. Então, esse foi o nosso treinamento, pessoal. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Carmen, pela oportunidade de aprendizado e qualquer dúvida estou à disposição.